Deus transforma impossibilidades em milagres. Pastor Antônio Júnior. Você já passou por uma situação tão difícil que parecia não ter saída? Um problema no trabalho, uma doença na família, uma conta que não fechar ou um sonho que parecia impossível de realizar? Muitas vezes olhamos para esses momentos e pensamos, isso não tem jeito. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior nos lembra que quando confiamos em Deus, Ele pode transformar o que é impossível para nós em um milagre real. Não é mágica nem sorte. É a ação de um Deus que ama seus filhos e age quando menos esperamos. Neste texto vamos entender como isso acontece no dia a dia, com exemplos simples que qualquer pessoa pode reconhecer. Vamos ver como a fé, a oração e a paciência abrem portas onde só víamos paredes. O que significa Deus transforma impossibilidades em milagres? Quando falamos que Deus transforma impossibilidades em milagres, queremos dizer que Ele faz coisas que para nós não têm explicação. Imagine um médico dizer que uma doença não tem cura, mas a pessoa melhora sem explicação. Ou uma família que não tem dinheiro para pagar o aluguel, mas de repente aparece uma ajuda inesperada. Isso não é coincidência, é Deus agindo. O pastor Antônio Júnior costuma ensinar que Deus não está limitado pelas nossas limitações. O que é impossível para o ser humano, por falta de dinheiro, força, conhecimento ou tempo, não é impossível para ele. A Bíblia está cheia de histórias assim. A travessia do Mar Vermelho. Os israelitas estavam encurralados pelo exército egípcio e um mar na frente. Não tinha como escapar, mas Deus abriu o mar, e eles passaram em terra seca. A multiplicação dos pães. Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Impossível? Não para ele. Todos comeram e ainda sobrou. A ressurreição de Lázaro. Um homem morto há 4 dias, já cheirando mal, volta à vida só com a palavra de Jesus. Esses exemplos mostram que Deus não segue as regras que nós conhecemos. Ele age além do que nossos olhos veem. 2. Como isso acontece no nosso dia a dia? Você pode estar pensando, mas isso foi na Bíblia há milhares de anos. E hoje? A verdade é que milagres não pararam. Eles acontecem todos os dias, às vezes de formas que nem percebemos. Vamos ver alguns exemplos práticos. Há problemas financeiros que se resolvem do nada. Imagine que você está desempregado há meses. As contas estão atrasadas e o dinheiro do aluguel acabou. Você ora, pede a Deus uma saída, mas nada acontece. Até que, de repente, um amigo que você não via há anos liga oferecendo um trabalho temporário. Você encontra uma nota de R$ 200 caída no chão justo quando precisava comprar comida. A empresa onde você se candidatou há semanas finalmente responde com uma vaga. Isso não é sorte. É Deus providenciando no momento certo. Muitas vezes Ele usa pessoas, circunstâncias ou até coisas pequenas para resolver o que parece impossível. Doenças que os médicos não explicam. Um diagnóstico de câncer em estágio avançado, um exame que mostra que não há mais esperança. Mas, depois de muita oração, os médicos ficam surpresos. Não entendemos, mas o tumor sumiu. Isso acontece mais do que a gente imagina. Não é porque a medicina falhou, é porque Deus interveio. Claro, nem sempre a cura vem do jeito que queremos. Às vezes o milagre é a força para enfrentar a doença ou a paz no coração em meio à dor. Mas Deus sempre age mesmo que não vejamos de imediato. Relacionamentos restaurados. Um casal à beira do divórcio, amigos que brigaram feio, pais e filhos que não se falam há anos. Parece que não tem mais jeito. Mas, depois de orar, algo muda. Uma conversa inesperada leva à reconciliação. A pessoa que você magoou lhe perdoa sem você nem pedir. Um coração endurecido amolece e o amor volta a fluir. Deus é especialista em consertar o que está quebrado. Até mesmo dentro de nós, ansiedade, medos, traumas, coisas que achamos que nunca vão sarar, mas Ele toca e transforma. Sonhos que se realizam quando tudo indicava o contrário. Você sempre sonhou em ter seu próprio negócio, mas não tem capital. Ou quer entrar na faculdade, mas não passou no vestibular. Ou deseja ter um filho, mas os médicos dizem que é impossível. Então, do nada, um conhecido oferece um empréstimo sem juros. Uma vaga sobra na universidade no último dia. Depois de anos tentando, o teste de gravidez dá positivo. Isso não é força do pensamento ou lei da atração. É Deus abençoando quem confia nele, mesmo quando tudo parece perdido. 3. Porque às vezes parece que Deus não responde. Aqui vem uma pergunta difícil. Se Deus faz milagres, por que nem sempre vemos a resposta que queremos? Por que algumas pessoas oram e nada acontece? O pastor Antônio Júnior explica que Deus não é um gênio da lâmpada, que atende todos os nossos pedidos na hora. Ele tem um tempo, um propósito e uma maneira de agir que nem sempre entendemos.
Vamos ver alguns motivos. Deus está preparando algo melhor. Às vezes pedimos uma coisa, mas Deus sabe que outra é melhor para nós. Imagine uma criança pedindo um brinquedo barato, mas o pai quer dar um presente muito melhor. Só que ainda não é a hora. Exemplo, você ora por um emprego em uma empresa, mas não é chamado. Depois, descobre que aquela empresa estava prestes a falir. Pouco tempo depois, surge uma oportunidade muito melhor. Deus está nos ensinando a confiar. Às vezes, a demora faz parte do milagre. É como um músculo. A fé cresce quando somos testados. Se tudo fosse fácil, não precisaríamos de Deus. Exemplo, um agricultor planta a semente e rega todos os dias, mas a chuva não vem. Ele poderia desistir, mas continua confiando. Até que no dia que quase perdeu a esperança, a chuva cai e a colheita vem farta. Deus age de formas que não esperamos. Às vezes o milagre não vem do jeito que imaginamos. Pedimos dinheiro, mas Deus nos dá sabedoria para sair da dívida. Pedimos cura, mas Deus nos dá força para superar a doença. Pedimos um relacionamento, mas Deus nos mostra que é melhor ficar sozinho por um tempo. Exemplo, uma pessoa ora para passar em um concurso público, mas não passa. Depois, descobre que aquele trabalho não era para ela e encontra uma profissão que a realiza muito mais. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos tudo para ontem. Deus vê o quadro completo. Às vezes, a resposta demora porque outras coisas precisam se ajustar primeiro. Exemplo, José da Bíblia foi vendido como escravo pelos irmãos, preso injustamente e esquecido na cadeia. Parecia que Deus havia abandonado ele. Mas anos depois, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. O que parecia uma tragédia era parte de um plano muito maior. 4. Como posso ver milagres na minha vida? Se você quer experimentar esses milagres, não precisa fazer coisas complicadas. O pastor Antônio Júnior ensina alguns passos simples, mas poderosos. Tenha fé mesmo que seja pequena. Fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É confiar que Deus está no controle mesmo quando não vemos saída. Exemplo, um homem estava afundando no mar e gritou: Deus me salva. Um barco passou, mas ele disse: Não, Deus vai me salvar. O barco foi embora. Depois, um helicóptero apareceu, mas ele recusou novamente. Quando morreu e chegou ao céu, perguntou a Deus: Por que não me salvou? Deus respondeu: Eu mandei um barco e um helicóptero, mas você não quis. Às vezes o milagre está na nossa frente, mas não reconhecemos porque esperamos algo espetacular. Ore com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas. Fale com Deus como fala com um amigo. Conte seus medos, suas dúvidas, seus sonhos. Ele ouve. Exemplo, uma mãe orava todos os dias pelo filho viciado em drogas. Não via mudança. Até que um dia o filho chegou em casa e disse: Mãe, eu quero mudar. Não aguento mais essa vida. Ela não sabia, mas enquanto orava, Deus já estava trabalhando no coração dele. Obedeça a palavra de Deus. Muitas vezes Deus nos pede para fazer algo simples, como perdoar alguém, ajudar o próximo ou parar de reclamar. Quando obedecemos, abrimos espaço para ele agir. Exemplo, um homem estava endividado e orava por um milagre. Um dia, sentiu no coração que deveria devolver R$ 500 que havia emprestado de um amigo anos atrás e nunca pagou. Ele obedeceu, mesmo achando que ia piorar sua situação. Uma semana depois, recebeu uma proposta de trabalho que resolveu todas as suas dívidas. Espere com paciência. Não desista no primeiro não. Deus age no tempo certo. Exemplo, Abraão e Sara esperaram décadas por um filho. Quando já eram velhos e não havia mais esperança, nasceu Isaque. O milagre veio quando eles pararam de tentar ajudar Deus e simplesmente confiaram. E agradeça antes de ver a resposta. A gratidão abre portas. Quando agradecemos, mostramos que confiamos em Deus, não só nos resultados. Exemplo, uma mulher orava por um carro, mas não tinha condições. Todos os dias, ela agradecia a Deus como se já tivesse recebido. Um dia, um conhecido lhe deu um carro usado, mas em ótimo estado, só porque sentiu que deveria fazer isso. 5. Histórias reais de milagres modernos. Para mostrar que Deus ainda age hoje, vamos contar algumas histórias de pessoas comuns que viveram milagres. O milagre do aluguel. Uma família estava prestes a ser despejada porque não tinha como pagar o aluguel. O marido havia perdido o emprego e as economias acabaram. Na noite anterior à data limite, a filha de 8 anos orou: Jesus, por favor, não deixe a gente sair de casa. No dia seguinte, alguém bateu à porta. Era um homem que eles não conheciam, segurando um envelope com o valor exato do aluguel. Ele disse: Deus me mandou trazer isso para vocês. E foi embora sem deixar nenhum nome.
B. A cura do câncer. Uma mulher descobriu um câncer agressivo e os médicos deram poucos meses de vida. Ela e sua igreja começaram a orar. Após alguns meses, os exames mostravam que o tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Ela vive até hoje, mais de 10 anos depois. C. O emprego impossível. Um jovem formou-se em uma área muito concorrida e não conseguia trabalho. Depois de muitas tentativas, ele orou: Deus, se for da tua vontade, me dá um emprego até sexta-feira. Na quinta-feira, recebeu um e-mail de uma empresa onde havia se candidatado há um ano, convidando-o para uma entrevista no dia seguinte. Ele foi contratado na hora. D. O filho que voltou. Um casal tinha um filho que se envolveu com más companhias e sumiu de casa. Por anos, eles oraram e choraram, sem notícias. Até que um dia, o filho apareceu à porta, magro e abatido, mas vivo. Ele contou que na noite anterior teve um sonho em que uma voz dizia: volte para casa. Ele não sabia explicar porquê, mas obedeceu. 6. E quando o milagre não vem? Essa é a pergunta que muitos têm medo de fazer. O que fazer quando oramos, cremos, esperamos, mas a situação não muda? O pastor Antônio Júnior ensina que mesmo quando não vemos o milagre que pedimos, Deus está agindo de outras formas. Ele nos dá força para suportar. Às vezes, a vitória não é mudar a situação, mas passar por ela sem ser destruído. Ele nos ensina lições valiosas. Muitas vezes, o que achamos que é uma derrota é, na verdade, uma preparação para algo maior. Ele nos aproxima dele. Em meio à dor, aprendemos a depender mais de Deus do que de nós mesmos. Exemplo bíblico: Paulo, um dos maiores líderes cristãos, pediu 3 vezes a Deus que tirasse um espinho na carne, uma dor ou dificuldade que ele tinha. Deus respondeu: minha graça é suficiente para você. Ou seja, eu não vou tirar isso, mas vou te dar força para viver com isso. Isso não significa que Deus não se importa. Significa que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. 7. Como saber se é Deus agindo ou só coincidência? Às vezes ficamos em dúvida: será que isso foi Deus ou só sorte? Não existe uma fórmula, mas algumas pistas podem ajudar. Paz no coração. Quando é Deus, mesmo antes do milagre acontecer, sentimos uma paz que não vem de nós. Coisas que não têm explicação, por exemplo, um médico dizer: isso não tem lógica, mas o paciente melhorou. Respostas que vêm depois de oração. Não é porque oramos que tudo vai dar certo, mas quando Deus age, muitas vezes vem depois de clamarmos a Ele. Portas que se abrem de forma inesperada. Você não estava procurando, mas a solução aparece do nada. Exemplo: uma mulher precisava de R$3.000 para uma cirurgia. Ela não contou a ninguém, só orou. No mesmo dia, uma tia que ela não via há anos ligou e disse: Deus me falou para te dar R$3.000. Coincidência? Difícil acreditar. 8. O que fazer enquanto espera o milagre? Esperar não significa ficar parado. Enquanto confiamos em Deus, podemos fazer a nossa parte. Se precisamos de um emprego, devemos nos candidatar a vagas. Se queremos cura, devemos seguir o tratamento. Deus age, mas também nos dá responsabilidade. Ajuda ao próximo. Muitas vezes, quando ajudamos alguém, Deus usa isso para abençoar nossa vida também. Manter a esperança. Não deixar o desânimo tomar conta. Lembrar que Deus é fiel, mesmo quando não vemos. Louvar a Deus. A adoração nos lembra que Ele é maior que nossos problemas. Exemplo: um homem esperava há anos por um milagre financeiro. Enquanto isso, ele começou a ajudar um projeto social em sua igreja. Um dia, o dono de uma empresa que apoiava o projeto ficou impressionado com seu trabalho e lhe ofereceu um emprego. 9. O maior milagre já feito. Todos os milagres que falamos são incríveis, mas há um que supera todos: a salvação. A Bíblia diz que todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado, as coisas erradas que fazemos. Não há nada que possamos fazer para nos aproximar dele sozinhos. Mas Deus fez o impossível, enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e ressuscitar. Quem crê nele recebe perdão e vida eterna. Esse é o maior milagre: Deus transformar um pecador em filho dele. Exemplo: um homem que vivia nas drogas, roubava e magoava as pessoas conheceu Jesus. Sua vida mudou completamente. Hoje ele é pastor e ajuda outros a saírem das mesmas situações. Isso não é força de vontade, é Deus agindo. 10. Conclusão: Deus ainda faz milagres hoje. Não importa quão grande seja seu problema, Deus é maior. Não importa quão impossível pareça para Ele, nada é impossível. O pastor Antônio Júnior sempre lembra: Deus não mudou. O que Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. Os milagres não são só para pessoas especiais ou santas. São para quem confia mesmo com dúvidas, para quem ora mesmo com medo, para quem espera mesmo quando tudo parece perdido.
Se você está passando por uma situação impossível hoje, lembre-se: Deus vê seu sofrimento. Ele tem poder para mudar sua história. Seu tempo é perfeito. Talvez o milagre que você precisa não seja mudar a situação, mas ter paz no meio dela. Ou talvez Deus esteja preparando algo tão grande que quando acontecer você vai dizer: só poderia ser Deus. Não desista. Não pare de crer. Porque no final, a última palavra não é do problema, não é da doença, não é da falta. A última palavra é de Deus. E Ele transforma impossibilidades em milagres. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços conforme solicitado. Quando a gente olha para a vida, é fácil achar que as coisas ruins têm mais força. A conta não fecha, o médico dá um diagnóstico difícil, o relacionamento parece sem jeito, o sonho demora demais. Aí vem aquele pensamento: isso nunca vai mudar. Mas a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que ouviram a mesma coisa e Deus virou o jogo. Pense em Abraão e Sara. Eles eram velhos, muito além da idade de ter filhos. O corpo deles já não respondia mais, e a ciência da época diria: impossível. Mas Deus falou: você vai ser pai de muitas nações. Eles riram, até Sara riu escondido, mas no tempo certo, Isaque nasceu. O impossível virou milagre. E não foi porque eles eram perfeitos, Abraão mentiu por medo, Sara duvidou. Foi porque Deus é fiel. Ou lembre de Moisés. Um homem que gaguejava com medo de falar em público, fugitivo por ter matado um egípcio. Deus o escolheu para enfrentar o faraó, o homem mais poderoso da época, e libertar um povo inteiro. Moisés argumentou: eu não sirvo para isso. Mas Deus respondeu: eu estarei com você. E o mar se abriu, o povo saiu do Egito, e a escravidão virou liberdade. O medo de Moisés não foi maior que o poder de Deus. E a mulher que sangrava há 12 anos? Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e só piorava. Na cultura dela estava imunda, não podia tocar em ninguém. Mas ela pensou: se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus. Não era um plano elaborado. Era só um pouco de fé misturada com desesperança. E Jesus parou, olhou para ela e disse: sua fé te curou. O que os médicos não conseguiram, Deus fez em um instante. Essas histórias não são contos de fada. São provas de que Deus age onde a gente não vê saída. Mas tem um detalhe importante: nenhum desses milagres aconteceu do jeito que as pessoas imaginavam. Abraão esperava um filho rápido, mas teve que esperar décadas. Moisés achou que ia libertar o povo sozinho, mas Deus usou pragas, uma coluna de fogo e até uma vara. A mulher do fluxo de sangue queria só ser curada, mas Jesus lhe deu muito mais, restaurou sua dignidade. Às vezes a gente ora por uma porta e Deus abre uma janela. Pede por um emprego, e Ele dá uma ideia que muda tudo. Clama por cura, e Ele nos ensina a viver com força no meio da fraqueza. O milagre não é sempre o que a gente pede, mas é sempre o que a gente precisa. E quando a resposta demora? Quando a gente ora e nada acontece? Até isso tem propósito. Deus não está surdo, nem esqueceu de você. Ele está trabalhando nas coisas que a gente não vê. Como um agricultor que planta a semente e espera a chuva, a gente tem que confiar que no tempo certo a colheita vem. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar um espinho na carne, algo que o atormentava. E a resposta foi: minha graça é suficiente para você. Não foi o sim que ele queria, mas foi a força que ele precisava. Às vezes o milagre é a paz que invade o coração quando a tempestade não passa. Então, se você está com as costas na parede hoje, respire fundo. Deus não está te testando para te ver fracassar. Ele está te preparando para te ver vencer. O que parece o fim pode ser só uma virada de página. O que parece derrota pode ser a maior vitória da sua vida. Não é questão de ter fé do tamanho de uma montanha. Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Mostarda é uma sementinha minúscula, mas quando é plantada, cresce e vira uma árvore grande. Sua fé não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. E quando a dúvida bater, porque vai bater, fale como o pai do menino endemoninhado na Bíblia: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. Deus não rejeita quem tem dúvidas, Ele acolhe quem busca. Lembre-se, o Deus que transformou água em vinho, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, que fez o sol parar para Josué vencer a batalha, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua promessa continua de pé. Tudo é possível ao que crê. Então levante a cabeça. O que é impossível para os homens é oportunidade para Deus mostrar quem Ele é. Sua história não acabou. O melhor capítulo ainda está por vir. E quando esse milagre chegar, seja da forma que for, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena esperar.
Valeu a pena confiar, porque no final a glória não é nossa, é dele, e ele faz todas as coisas novas.